Ok, vamos nessa segunda parte fazer perguntas, fazer questionamento aos nossos palestrantes. Vou começar de trás para frente, ao editor de Brasília, Victor Tagore, do Espírito Santo, Cláudio Arcanjo, e o nosso professor, mestre Antônio Miranda. Eu vou começar com uma pergunta logo. Eu vou perguntar aos editores. Hoje em dia, a oferta para você publicar um livro ela é muito grande. Mas o que está acontecendo? Eu acho que o dinheiro deveria de ser investido em Brasília, por exemplo, o dinheiro dos escritores brasileiros, né? Como eu acho que os escritores do Espírito Santo também deveriam fazer, assim por diante, que é uma maneira de fortalecer não só o local, e também a poesia, a escrita de Brasília. Aí eu pergunto ao Tagore, especificamente, e também ao Cláudio, por que as ofertas para editar das editoras fora de Brasília são sempre mais cativantes? Você pode fazer um número pequeno de livros, e o que não acontece é que eu não sinto muito aqui no local. Você sempre tem uma quantidade X para fazer. Eu já respondo, Cláudio. Na verdade, a gente não tem mais, né? Hoje eu até tenho uma máquina, o Cláudio falou que não tem uma gráfica, mas eu já hoje, né? Porque, obviamente, eu herdo aí do meu pai várias coisas, mas hoje, se quiser fazer 10 livros, 1 livro, 2, 3, etc., pode ser feito, né? Aí tudo é uma questão do que o autor vai querer fazer, etc. Né? Até hoje, estou fazendo até umas outras sacadas, que é o seguinte: eu hoje preparo o livro antes, solto o livro, faço pré-venda na internet, para depois produzir o livro, sem ter que o autor mais investir. É uma coisa nova, recente, nem coloquei divulgação sobre isso, estamos testando, algumas coisas dão certo, as outras coisas não dão certo, né? Mas eu acho que o óbice de fazer o livro, de produzir o livro industrialmente, ele não existe mais em nenhum nível, de pequena ou grande tiragem. Obviamente, se você fizer minimamente um livro minimamente bom, né? Você contratar um revisor, um bom capista, etc., você já tem um custo que será dividido pela quantidade de exemplares que você tem. Então, você tem que levantar isso. Se você separar esse custo como um investimento na sua obra, na sua qualidade, ok, aí você tem um custo industrial, que hoje ele é extremamente razoável. Né? Por exemplo, até 100 exemplares, hoje eu faço eles todos costurados, são todos à mão, etc. Né? Tem um custo, mas eu acredito que hoje ele é muito, muito, muito mais acessível do que era há 2 anos atrás, por exemplo. Há 2 anos, desculpa. Então, quer dizer, hoje fazer o livro, né? E hoje você pode, inclusive, fazer isso que eu estou falando, fazer toda a parte de programação visual, criação, etc., e deixar o livro pronto. A gente solta uma campanha na internet e aí que entra a grande sacada, porque eu acho hoje o que você investe no livro, na produção do livro, você tinha que multiplicar 5 vezes para poder investir em divulgação, porque quem é que vai te ver? Quem é que vai te comprar? Né? Quem é o teu nicho? Para quem você está escrevendo? São todas essas perguntas que a gente tem que fazer hoje. E eu acho hoje que a estrutura está muito mais ligada. Né? Hoje as editoras, as grandes editoras principalmente, elas estão vendo quem é o cara, quem é o escritor que tem 1 milhão de escritores, ou de 1 milhão de seguidores. Eu vou publicar esse. Porque esse aqui eu já tenho uma pseudo... Tá mudo, Victor. Ficou mudo, Victor. Ficou mudo. Engraçado, né? Alô? Agora, obviamente, o nosso parque gráfico de Brasília é muito menor do que um parque gráfico de São Paulo, de Belo Horizonte,
né, de certos lugares aonde já o parque gráfico já é mais que centenário. Então, quer dizer, mas Brasília hoje tem, e claro, Brasília, o parque gráfico, ele vivia de um governo, né? Deu uma diminuída, mas de qualquer forma, hoje realmente é pequena a quantidade, por exemplo, de gráficas que produzem livros especificamente, são poucos. E a gente faz isso, meu pai já faz isso, sei lá, desde 1970 e alguma coisa, e eu herdei, né, essa possibilidade e esse conhecimento, né, de ter nascido lá dentro. Inclusive, Miranda me viu de bermuda, de calça curta, como diz o, né? Como o Anderson e todo, né? E como vários aqui. Então, eu acho que é por isso que você não vê essa quantidade. E até porque eu não faço propaganda. Faço muito pouco. Prefiro, né, criar conteúdo e do que ficar fazendo propaganda. Ah, venha, faça comigo. Até porque eu espero trazer sempre bons livros. Né? E aí, quando você faz essa divulgação de ficar produzindo livros sempre, vem muita gente que, como o Clauber disse, né, que não quer revisar, que não dá importância numa revisão, que não dá importância numa capa, não dá valor num projeto editor, um projeto gráfico. Então, eu não faço nem, porque eu acho que eu quero autores que realmente possam agregar dentro desse projeto de fazer com que todo mundo que pegue um livro de Brasília fale, poxa, que livro lindo, que livro bem feito, que livro bem escrito. É essa a minha missão. Né? Vou abrir espaço aí para o Cláudio, já falei demais de novo. Obrigado, gente. Essa é uma pergunta sempre interessante, né? Agora, como a gente escolheu o nicho nosso, né, que é o nicho do autor que quer um projeto gráfico diferenciado, um livro de melhor qualidade, né? Vou contar aqui um fato interessante, até um pouco bizarro. Um autor, há 2 semanas atrás, fez o contato, olha, Cláudio, o livro já está revisado, já tá com a capa feita, já está com pré-diagramado, já está com... Eu digo, e para que você está ligando para mim? Então, o livro não precisa da Sarau. A Sarau vive cada etapa dessa. A Sarau, o prazer da Sarau é acompanhar e ajudar o autor em cada etapa. Se você já venceu essas etapas todas, né? Eu disse, nós ainda não nos prostituímos e nem vamos nos prostituir. Não, você não vai nunca pegar o nosso selo para colocar no seu livro. O seu livro tem que ter como parceiro a Sarau da Letra. Onde ele for, ele vai levando a logo daquele Szinho com aquela pena, que é a Sarau das Letras. E isso aí eu não abro mão, nem o Davi, nem nenhum membro do Conselho Editorial. Uma delas está com a mão levantada aqui, minha grande amiga Lília, que eu espero que você dê a palavra, que é uma dama de altíssima qualidade, uma poetisa do meu peito. Né? Um abraço, Lília. Antônio Miranda, por favor. Sempre o som, não esquecendo do som, por favor. Às ordens. Não estou ouvindo. Não, é que eu acho que era para você responder, Miranda. Era para você falar aí, falar sobre essa coisa de produção editorial, etc. Eu acho que existem dois caminhos. Aquilo que você produz e vai a uma gráfica e faz e conclui, e o outro é você ir para aquelas editoras e depois elas vendem por demanda. Ela não faz uma edição definida de livros. Ela vai publicando à medida que vai havendo. É o caso da própria Amazon.com, né, e de outras que estão aí pelo mundo. Né? Eu não sei qual delas vai realmente sobreviver no futuro. É muito difícil estabelecer esse tipo de futurologia. A diversidade é muito grande. Porque eu acho que a única coisa que é clara que está acontecendo no Brasil é a grande diversidade de pequenas editoras pelo país inteiro. E antigamente você tinha as grandes editoras e agora você tem um número muito grande de pequenas editoras, inclusive em casa. As pessoas, eu, por exemplo, tenho uma em casa,
Eu imprimo livro, eu tenho uma impressora laser, eu sou capaz de fazer tudo isso, né? E isso, eu acho que é um dos caminhos que nós vamos viver no futuro. A diversidade de editoras pequenas em todo o espaço do país. Muito obrigado, mestre. Bem, nós temos escrito, eu vou falar para ver se confirma. Lilian, Eugênio e Aglaia, nessa ordem. Vai ler assim também aqui. Vai ler essa também depois. Quem? Acho que o Ailê também pediu, né? Não, ali eu não vi. Ah, o Ok. Cláudio Ferdinand também. Ok. Então, acho que está encerradas as inscrições, que nós temos 5. Ok? 5. A não ser que apareça alguma coisa muito polêmica que nós quiser estender. Eu só falo pelo horário, ok? Então, vou pedir que a gente seja um pouco mais breve, senão a gente vai, como o Tagore falou no começo, a gente vai levando a discussão, que geralmente eu sei que é uma discussão muito complexa, tem muita coisa a discutir. Eu acho que uma é pouca, viu, Marco? Porque tem muita coisa a discutir aí. Né? E aí eu queria só se nós fôssemos um pouquinho mais breve, tá? Ok? Então, vou chamar a Lilian. Boa noite a todos. A questão que eu vou colocar aqui é bem pontual e é direcionada ao Clauder, ao amigo Clauder, meu editor, inclusive, e sobre algo que você falou, Clauder. Você comentou que dos livros que chegam, das propostas, né, de livros que chegam para a Sarau, e que depois passam pelo conselho, eu faço parte disso, como você já comentou, cerca de 80% voltam para que passem por revisão, né? E eu sou uma dona crica, né, como a gente brinca. Mas, e eu queria saber disso aí, desses cerca de 80% que voltam, qual é a aceitação, pelo menos da maioria desses autores? O que você pode me dizer sobre isso? Lívia, é um dado que eu vou até que, de tudo, um grande abraço, né? Você é um parceiro incrível desse projeto, desse sonho que já está a realidade há 18 anos, que é essa editora chamada Sarau das Letras. Eu diria que a recepção, ela no início foi mais difícil, Lívia, né? Porque os autores, eles às vezes insistem em dormir de beliche, né? A parte de baixo para o corpo e a parte de cima para o ego, né? Tá certo? Então, se você não fizer o autor, digamos assim, calçar essa sandália da humildade, você, como editor, né, você passa a ser um gráfico e não um editor. Né? Eu leio muito sobre as histórias dos grandes editores, aliás, tem sido uma coisa que eu venho estudando ultimamente, essa coisa de editoria, e os editores, eles participam do projeto. Então, eu diria que no início foi mais difícil, eu diria que muitos digamos assim, reagiu mal a essa consideração do editor, mas hoje eles voltam a trabalhar. Teve um caso muito difícil, que os poemas, era um livro de poemas, os poemas eram tão, como é que eu posso dizer, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, que eu tive que orientar o autor no sentido dele ler os livros de poesia, que ele começasse, né, certo? A ler, né, um Manuel Bandeira, uma Cecília Meirelles, um Drummond, né, para poder ele melhorar, porque os livros nascem dos livros, né, ele melhorasse essa. E esse autor depois me retornou, né, com o livro um pouco mais maduro, né, e aí, desta feita, eu já fiz uma pré-seleção e indiquei que ele fosse
para uma poetisa, digamos assim, revisora. Essa poetisa fez uma pré-seleção, e aí eu me senti à vontade de encaminhar o livro para o Conselho, e o Conselho aprovou. Eu diria que esse é um respeito ao Conselho Editorial da Sarau, né? Porque eu não posso, né, empanturrar o Conselho de mediocridade, porque senão o Conselho não vai, né? Você mesmo sabe a quantidade de títulos que a gente, para que o Conselho analise e dê esse retorno, que é uma assessoria gratuita. Eu sempre digo aos autores, né? Lília, muitas vezes, me liga, passando orientações com relação, né? Eu tiro todos os pareceres, o nome dos editores que dão o parecer, e mando o parecer como se fosse do Conselho Editorial. Ali não tem posição de A, B ou C ou D. É o parecer do Conselho. Ou seja, o livro foi aprovado, mas aprovado com as seguintes restrições. E aí aquilo volta para o autor, para que o autor trabalhe aqueles pontos e nos procure de volta ou não. Tá certo? Mas uma coisa importante que nós criamos, que eu queria, Lília, acho que você se lembra bem disso, foi uma coisa chamada regramento para publicação pela Sarau das Letras. Todo autor que nos procura, e nós temos o maior prazer, pessoal, em receber os autores desconhecidos, né? Aliás, do Brasil afora. Essa semana mesmo recebemos um contato de um autor de uma cidade do meu Ceará, né? Eu sou natural do Ceará, que é chamado Pereiro, né? Uma cidade tradicional do interior do Ceará. Esse autor viu numa livraria em Fortaleza um livro da Sarau e ficou impressionado com a qualidade gráfica do livro. Tá certo? E aí tinha lá o e-mail da Sarau, ele fez o contato com a Sarau e nos encaminhou o livro dele. Eu achei isso maravilhoso, tá certo? Mas a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: olha, você vai receber o regramento da Sarau, quais são os passos que a Sarau das Letras segue para que o livro seja publicado com o selo Sarau das Letras. E ele, como autor, ele pode ler e dizer: eu não concordo com esse regramento. Mas se ele disser que concorda, aí nós vamos seguir aqueles passos, que eu não me lembro agora quantos são, acho que são 12 ou 13 passos, tá certo? O primeiro passo é a leitura pelo editor, tá? O segundo passo, o encaminhamento ao Conselho Editorial, e aí vem o terceiro passo, quarto, quinto, todos os passos, né? Revisão, diagramação, tudo. E tudo é com a participação do autor, tá certo? E dos demais membros que participam de um projeto. O livro é um projeto coletivo. O revisor, o capista, o diagramador, o impressor, tá certo? Eles todos fazem parte desse projeto chamado Livro Sarau das Letras. É isso que eu queria, né? Mas, Lília, eu vou me comprometer com você, que eu agora vou anotar isso aí para a gente saber quantos retornam. Mas eu diria que hoje, dos 80% que a gente retorna para que eles melhorem, e são coisas simples, pessoal. Às vezes até um título ruim, um título já usado. Às vezes as pessoas vêm com um livro, com um título, e eu mostro numa pesquisa simplérrima que aquele título já foi usado por vários autores, que aquele título não se coaduna com a obra. O livro não tem, por exemplo, um pequeno sumário, ele não tem uma dedicatória, ele não tem um epígrafe, ele não tem uma divisão, os poemas estão em ordem, né? Então, às vezes tem tipos diferentes, ele vem numa letra, a primeira parte num tipo de padrão de letra, que fica difícil até da gente submeter ao conselho, né? E eles entendem, retornam, e aí eles vão ganhando escopo, tá certo? Para a gente crescer junto nesse projeto chamado Livro pela Sarau das Letras. É isso que eu queria explicar. Obrigado, Lília. Um abraço grande, um beijo. Obrigado, Cláudia. Eugênio Giovenardi. Sim, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Muito bem. Estamos. Eu gostaria de fazer esta pergunta aos três palestrantes, que, aliás, se saíram muito bem, o Glauco, o Miranda, o Tagore, e trouxeram muitas informações bem interessantes.
inclusive com o Flávio Couto. Qual seria a viabilidade de o autor, a academia e o editor criarem contatos na mídia, através de jornais, ou de rádios, ou de instituições, ou de escolas, enfim, e apresentar ou criar, forçar a criação nesses meios, e preparar pessoas para lerem de antemão esses livros, ou logo que sejam publicados. Ou seja, essa é a minha pergunta. Qual seria a viabilidade de a academia, o escritor e o editor irem nessas meios de divulgação físico, né, e apresentar o autor e os livros? É isso. Antônio Miranda. Olha só, Antônio. Olha só o mestre. Olha só, o mestre ficou falou tudo sem som. Não, eu gostaria de ouvir os outros que são editores. Eu sou um mero iniciante com a minha editora caseira, né? Gostaria de ouvir os verdadeiros editores. Ok. Vitor Tagore. Eu falo muito, gente. Eu acho que o Cláudio, eu fico impressionado que ele é sucinto, rápido. Mas posso começar. Então, Eugênio, na verdade, o que para mídia impressa, né, hoje em dia, por exemplo, eu contrato uma assessoria de imprensa, que é extremamente, que vai fazer essa coisa. Mas as editorias hoje dos jornais, elas não conseguem fazer isso. Eu me lembro uma vez que eu fui para o Jornal do Brasil com o Reinaldo Jardim, e ele falou, Tagore, tá vendo? Era amigo do meu pai, eu fui levar um livro lá para ele, para que ele fosse ler, e ele falou, Tagore, tá vendo esse tanto de livro aqui? É todos os livros de editoras que fazem anúncio no jornal. O teu vai ter que ficar lá embaixo. E aí eu vou dar uma olhada. Mas isso hoje nem mais existe, né? Porque os próprios jornais não têm mais esse espaço. Eu acredito que se o nosso mercado editorial fosse um mercado editorial mais pujante, até porque dentro do Brasil a gente não tem ainda, e eu acredito que isso está se criando mais devagarzinho, que é uma figura interessante, que é o agente literário, que é o cara que acaba fazendo uma meia leitura, que vai entregar para a editora para poder acontecer e etc. Mas dentro dos jornais, eu não vejo. A gente consegue, por exemplo, o Zé Carlos, do Correio Brasiliense, é um grande amigo, você leva o livro para ele normalmente dá. O pessoal do Jornal de Brasília normalmente também dá. Hoje tem, que não faz parte aí de uma coisa, mas tem o Metrópolis também que dá alguma coisa sobre isso, né? Mas aqui em Brasília que eu estou falando. Mas é difícil, é muito difícil. Eles não têm tempo de ler um livro, né? Não existe mais isso. Onde é que a gente tem esse tempo e tem essa disponibilidade? Volto a dizer, nos nossos grandes parceiros que existem hoje, uma quantidade de leitores que vão estar falando sobre os livros, né? Mas a mídia impressa, principalmente, por exemplo, a Globo, rarissimamente, não tirando pessoas que tenham amigos lá dentro, vai dar um espaço para falar de um livro. Só se este livro estiver dentro de um mote do dia, por exemplo, faz de conta que você vai escrever um livro sobre a Dona Leopoldina, que agora vai vir o 7 de setembro, 200 anos, tal, tem a ver.
Aí eles vão falar do seu livro, porque tem a ver com isso, com uma matéria, que eles vão estar interessados, etc. Mas tem que estar religado a isso. Fora isso, é muito difícil mesmo, porque eles não têm tempo. O jornalista hoje não tem tempo. Gente, vamos pensar. Hoje está muito, querendo ou não, está muito mais fácil fazer um livro, né? Por exemplo, você tem o Clauder ali que está publicando, já publicou não sei quantos livros. Hoje se publica, eu acho que a média, eu tenho que me lembrar agora, mas são mais de 20 mil títulos por ano no Brasil. Olha a quantidade de livros, isso eu agora já não consigo dizer que são livros impressos. Não sei a quantidade de livros digitais, é uma coisa que a gente pode pedir para a Câmara Brasileira do Livro ver essa estatística. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de material sendo produzido, e aí de todas as qualidades, né? Onde o mercado faz uma peneira aí, né? As livrarias fazem suas peneiras, os jornais fazem outras peneiras, as grandes editoras fazem os seus, né, as suas formas de divulgação, né, pagando, não pagando, aí não interessa, mas é realmente difícil para que os nossos poucos jornais que a gente tem hoje abram espaço para que a gente possa divulgar os livros. Eu jogo uma ideia aqui que a gente deveria ter uma revista nacional de literatura, uma revista, na verdade, nem nacional, regional. Nós aqui de Brasília teríamos capacidade de fazer isso, né? Joga aqui essa ideia para quem depois a gente quiser se juntar para poder fazer uma coisa dessa. Giovanni, espero que eu possa ter te respondido um pouco, né? Mas como criar isso, eu acho que eles têm que ver uma estrutura comercial em cima disso. Para eles tem que valer a pena em termos de dinheiro ou anúncio ou alguma coisa. Eu não vejo outra forma. Cláudia, a palavra é sua. Obrigado, Tagore. Obrigado, o Eugênio, pela provocação. É muito bom essas provocações. Eu vou colocar aqui, lançar aqui alguns pontos. Primeiro, pessoal, nós lermos mais. Lermos mais os nossos autores. Certo? Segundo, nós falarmos mais de livro, andarmos com livro na nossa bolsa, debaixo do braço. Eu trabalho na Petrobras aqui em Vitória, eu sempre vou ao escritório com um livro. Eu presenteio livros. Eu não estou preocupado com o negócio de cesta básica, com vinho alemão, eu boto livro dentro. Eu presentei o livro no final do ano, no Natal, eu dou livros, e livros de Edmilson Caminha, de Vera Lúcia, dos autores que eu gosto e que eu respeito. Não é que de amigo, né? Livro que eu gosto e que eu respeito e que sei que as pessoas não conhecem. Quando eu mando um livro do Nordeste para vocês, em média, vocês não conhecem esse autor. Estou dando uma coisa singular, uma obra única. O autor de Brasília mandando um livro seu para fora, como eu mando também, tá certo? Vocês estão dando um presente singular da cultura brasileira. E vocês não sabem quanto a gente encanta essas pessoas, tá certo? Outra coisa, visitar escolas. Eu sempre que sou convidado, eu vou às escolas, porque nós temos que aumentar o número de leitores, pessoal. Se a gente não aumentar o número de leitores, a gente vai ficar preso desses números que, muito bem abordado por Tagore, pelo Flávio, de 2, 2,1, 2,2, que se tirar a Bíblia cai mais ainda, que é uma margem muito pequena. Agora, é claro que o Brasil é um país enorme, quando você multiplica isso, as grandes editoras não saem daqui, até como foi abordado pela questão das verbas governamentais. Outra coisa, né, nós, né, eu e mais 2 amigos, criamos um programa de gestão, educação e cultura na TV Cabo Mossoró. Nós fazemos o programa gratuitamente, todo sábado. As pessoas perguntam, Cláudio, tu ganha quanto? Eu digo, amigos. Eu divulgo gestão, educação e cultura para melhorar o nosso país. Eu não vou pecar por omissão. Eu tenho 37 anos de Petrobras, fui formado pela empresa maravilhosa, fui formado por empresas, escolas públicas. Está na hora de eu devolver para a sociedade o que a sociedade me deu, desde Santana do Acaraú até Fortaleza, Salvador, Natal, e aí Rio de Janeiro, e agora Vitória. Então, e agora o programa Dia de Sábado se dá via canais de multimídia. Nós estamos entrevistando as pessoas pelos canais multimídia, falando de gestão, educação e cultura. Outra coisa, a página 2 do Jornal de Mossoró, do Jornal de Fato, estava se acabando.
e eu me candidatei para ser o coordenador da página. E nessa página hoje escreve Lília Souza, Edmilson Caminha, Vera Lúcia de Oliveira, Cláudia Arcanjo, Ângela Gurgel, Raimundo Antônio de Souza, Flávia Arruda, vários escritores falando sobre crônicas, contos e livros. Então, nós estamos fomentando novas leituras. Domingo passado saiu um texto maravilhoso de Vera sobre Santuário, de William Faulkner. Postar livros ótimos para os amigos, eu já repeti aqui, e criar um site. Nós criamos um site, o site Sarau das Letras. Esse site, tá certo? É mantido por mim. Aí as pessoas dizem, mas Cláudio, isso tem custo. Ah, rapaz, e tem gente que não cria cavalo? Não tem gente lá no meu estado que vai para as vaquejadas e não gasta um absurdo de dinheiro para ir para isso? A minha paixão é livros. Então, eu tenho essa paixão, que é livros. Então, eu mantenho o site As Expensas de Cláudia Arcanjo, tá certo? Para divulgar os autores da Sarau das Letras, divulgar os artigos, tá certo? Fazer divulgação de trabalho de repentistas locais, de artistas locais. Então, são ações que a gente, simples, que cada um de nós, pessoal, podemos fazer, tá certo? As expensas da gente, para a gente melhorar a cultura brasileira, tá certo? É isso que eu queria propor, que cada um faça a sua parte, né? Se a gente fizer essa revolução individual, a gente incomoda, a gente empurra uma cunha, né? Nesse mundo de mediocridade que, infelizmente, nos cerca. E eu não estou preocupado, pessoal, com sucesso Sonrisal. Está cheio de sucesso Sonrisal aí. Aí depois de uma semana depois, ninguém vai falar mais naquele livro. Tá certo? Tá certo? Porque a gente vê que ele é cheio, né, de efeito Sonrisal. Porque quando você abre o livro e vai ler, o livro é fraco. E livro fraco não se sustenta. Tá certo? Não se sustenta. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Miranda, quer acrescentar alguma coisa? Aglaia. Oi, na verdade, eu não pedi a palavra, não, mas já que você está querendo me dar, eu só queria fazer um comentário. Quando a TV apareceu, disseram que o rádio tinha morrido. O livro não vai morrer. É isso mesmo. Ailê. Ailê não está... Ah, tá. Está mudo, Ailê. Boa noite. Deu, não? Noite. Deu? Deu. Está ouvindo agora? Perfeitamente. Está ouvindo? Perfeitamente. Tá bom. Então, meus parabéns aos palestrantes. O assunto é palpitante, muito interessante mesmo. Acho que merece um aprofundamento. E eu queria colocar uma questão aqui, dirigida principalmente aos... Todos os três são editores, né? Então, quem se achar em condições de respondê-la é suficiente, porque isso vai me provocar a pesquisar um pouco mais. Já pensei até usar advogado nessa história toda, mas não fiz nada disso até agora. É que nos contratos que a gente assina com as editoras, vem lá um documento que você preenche aquele documento, e lá no documento está escrito assim: esse contrato tem validade por 5 anos e ele precisa ser renovado no final de 5 anos, e se não for renovado, ele é renovado automaticamente. Olha, eu confesso que não só eu, mas deve ter muita gente que é assim, que esquece do livro, isso fica por aí. E um editor desses com quem eu me relaciono me lembrou dessa história no último livro que eu escrevi. Você deve ter alguns direitos autorais espalhados por aí. Eu nunca fiz questão de cobrar essas coisas, né?
porque eu admiro muito os editores, esse esforço editorial, etc. E tal. E não, eu confesso que não vivo de livro. Eu escrevo porque eu gosto de escrever e até para entender a realidade, né? Mas eu gostaria de que alguém, alguma editora aí, que nós temos aí conversando conosco, pudesse dar uma dica como o autor deve se comportar diante de um contrato desse, com um dispositivo desse, que termina enrolando. Se você começa a publicar muitos livros, daqui uns dias você está enrolado, não sabe quem tem o seu direito autoral, quem não tem. Eu tenho livros já com 2 ou 3 edições e assinei contratos iguais com todas as 3 editoras diferentes, entendeu? Então, não sei se isso é um drama, se é um problema, gostaria de um esclarecimento desse. Começo, Cláudio? Comece, Vitor. Pode começar. Na verdade, a pergunta é bem simples. Ailê, né? Ailê, por exemplo, nunca uma outra editora que recebeu um livro que já foi publicado por uma prévia poderia publicar o outro sem que você trouxesse para ela um contrato de rescisão, um contrato rescisório entre você e a editora. Porque realmente isso poderia dar problema, porque realmente isso acontece. Você pega, distribui o livro tal, e o livro está acontecendo. Ele vendeu um por ano, outro por ano, mas o contrato, e normalmente os contratos são assim, até que as partes não queiram mais. Isso é uma cláusula comum dos contratos. Então, isso acontece. Agora, o problema não está no contrato da editora original, e sim da editora que está pegando o seu livro que foi feito pela anterior. Porque como é que ele vai garantir que você, autor, está falando o que é verdade, que você finalizou o contrato lá e que agora aquele livro vai ser daquele outro? Aquela primeira editora, se quiser, pode acionar essa segunda que pegou o seu livro. Então, na verdade, eu já publiquei um livro que teve uma primeira edição, eu peço que venha um contrato de rescisão editorial aí, um contrato de rescisão normal. Acabou 5 anos, acabou a primeira edição. Às vezes, as editoras, eu faço muito isso, é contrato de uma edição. Acabou os 10 livros ou acabou os 1000 livros, acabou e pronto. Você está livre. Ou tem essa, quando ele investiu no livro, que normalmente quando se investe no livro, quer-se ter mais uma garantia. Então, ele vai falar que durante 5 anos, e enquanto você não reclamar para ele que você não quer, ele vai continuar com o seu livro lá. Não tem problema nenhum. Mas, se você for fazer isso com outro, supostamente, a outra editora, para se garantir juridicamente, deveria pedir isso. É bem simples. Acho que não tem grandes questões em cima disso. Complementando o que o Tagore falou, eu acho também que a gente trabalha assim, a gente trabalha cada livro, uma edição. Se ele quiser fazer uma segunda edição, é outro projeto, é outro livro, é outro contrato, tá certo? E ele fica à vontade, para que, se ele quiser uma segunda edição por outra editora, ele não tem nenhum compromisso com a Sarau das Letras. Eu deixo os autores muito bem à vontade e amarro isso. Então, é edição por edição. E, inclusive, nas edições, a gente amarra a tiragem, tudo, para não ter problema. Ok? Obrigado, Cláudia. Jorge, nós já vamos para 2 horas de evento. Acho o Feldman agora que está querendo falar. Então, para encerrar essa parte de perguntas, Cláudio Feldman. O microfone está mudo, Feldman. Microfone, por favor, Feldman.
O microfone está desligado. Continua desligado. Está ouvindo, Feld? Está ouvindo? Seu microfone está desligado. O seu microfone está desligado. Agora está ouvindo? Okay. Agora sim. Agora sim. Deu, então? Ok. Tá. Então é o seguinte, eu sou autor de 58 livros. Fui editor da editora Taturana durante quase 20 anos. Editei vários autores do Grande ABC, lancei muita gente, fui do Grupo Livre Espaço, que ganhou o prêmio da PCA, e durante de 86 a 94, meus livros infantis foram basicamente recordistas de venda. Trabalhei com FTD, Loyola, Editora do Brasil, Moderna, Lê, Jurê, e assim por diante. Na virada do milênio, tudo começou a piorar. Então, hoje em dia, eu quero fazer uma pergunta que tem muito a ver com o que está acontecendo, tanto comigo quanto com outros autores que, no passado, conseguiram editar os seus livros, certo? Por conta das editoras, não do meu bolso. Tá? A pergunta é a seguinte: será que, hoje em dia, ainda é possível, de uma maneira total, o autor ser editado sem tirar nem R$1 de seu bolso? É isso. Gostaria de fazer uma pergunta a qualquer um dos três expositores, que, aliás, eu queria parabenizar esses três palestrantes pela lucidez de seus argumentos, né? Gostei muito. Gostaria de perguntar para qualquer um dos três sobre isso que eu disse agora. E aí? Eu de novo? Começa o Cláudio agora. Começa o Cláudio para ser mais democrático. Tá, deixa eu começar aqui para não ficar muito. Senão fica pessoal, né, agora. Não, Feldman, antes de tudo, um prazer enorme reencontrar. Nós que participamos de uma mesa sobre ficção, né? Eu diria que na Sarau é possível em um modelo, naquele modelo onde se parte para a estrutura que o Tagore já citou também aí, que é a estrutura da pré-venda. Um autor, às vezes, ele é um autor humilde, mas tem uma qualidade muito boa, um nível de lançamento bom, a gente parte para uma campanha de pré-venda, tá certo? Incentiva o autor a fazê-lo, ele garante uma tiragem, sei lá, de 200 exemplares, 100 exemplares, e a gente vai lá com ele e viabiliza a edição, e ele já conta, né, digamos assim, com o valor para pagar o maior custo, que é a gráfica, né? Um livro desse, em média, o livro da Sarau, tá? Em torno de 70% a 75% é gráfica, né? O parque gráfico é que papel, infelizmente, é dolarizado, então você capa, e a gente também tem um projeto de não publicar livro sem orelhas, né? Para não ficar aquele livro mal impresso, um livro bem muita qualidade, né? Tá certo? Então, há essa possibilidade desde que se viabilize a pré-venda. Não viabilizando a pré-venda, tá certo? O autor tem que se preparar para entrar com alguma parte e, digamos assim, conseguir o retorno nas primeiras vendas. É isso que a Sarau consegue fazer. Tudo bem, então eu agradeço por as suas palavras. Então, eu continuo achando, minha opinião, que se o autor tem que se dispor a vender esses livros, uma quantidade dos livros para poder ser editado, ele continua, de uma maneira ou de outra, ajudando a financiar o livro. Gostaria de saber se existe alguém que edita francamente o livro sem o autor
só pelo valor do texto dele, se ainda existe editor para esse tipo de livro. Com certeza. Estão me escutando aí, gente? Tá bom. Eu, com certeza. Já publiquei vários e continuo. Mas eu acho que aí entra uma coisa importantíssima, que é a avaliação do original. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho aqui vários autores que têm um potencial de que eu tenha capacidade de vender, vou patrocinar. O assunto dele é atual, né? Tá tendo interesse sobre isso, tudo isso vai ser analisado. E aí eu acho que não tem por que não entrar. Agora, é aquela coisa. Hoje, o autor ele tem muito mais do que antigamente, ele tem um papel fundamental no processo de, vamos dizer assim, de interesse da editora para com ele. Como eu falei anteriormente, se você, como as editoras grandes estão fazendo, digo um caso aqui de Brasília, o AK Poeta, não sei se vocês já ouviram falar, é um garoto aí, deve ter os seus 25, sei lá, máximo 30 anos, agora eu não posso nem falar, porque eu não sei quantos anos ele tem, mas ele só escreve poesia, e foi publicado pela Companhia das Letras. Ele tinha 1 milhão de inscritos no canal dele de poesia. O Brasil não lê poesia? Lê poesia. Lê sim. Só que ele soube se comunicar com uma parte dos leitores. Ele soube criar a atenção desses leitores que gostavam dele, que seguiam ele, que esperavam toda semana que ele colocasse uma poesia nova. A Companhia das Letras foi lá, pegou ele e fez a primeira edição, acho que foi de, não sei se foi 10 mil, 100 mil, foi uma coisa assim. Isso acontece. Então, o entendimento da onde você está, para quem você está escrevendo, e hoje é muito mais fácil você achar quem gosta de ler aquilo que você escreve. Você pode estar falando, pode estar falando que você gosta de ler você pode escrever sobre buraco de tomada, uma coisinha assim. Vai ter gente que gosta de escrever, de ler sobre isso? Eu acredito que sim. Na internet você vai achar. E aí você, como escritor, tem que ter essa noção que hoje você faz parte desse processo de divulgação e que você, escritor, é uma marca. Você também é produto, não só o seu livro. Vamos voltar ali, como não sei agora quem foi que falou. Eu até anotei aqui que alguém disse que você escreve no jornal todos os dias e você passa a ser lido todos os dias e com isso você tem uma possibilidade de ser conhecido por mais pessoas e quando você lançar seu livro você vai vender mais do que quem não escreve no jornal. É assim a lógica. O autor faz o livro ou o livro faz o autor. Casos de o autor faz o livro. Eu sou o William Bonner, todo dia eu falo na Globo, quando eu lançar meu livro, dos 100 milhões de pessoas me conhecem, possivelmente eu vou vender um pouquinho de livros. E uma editora vai me publicar sem eu pagar nada, porque eu sou o William Bonner. Casos onde o livro faz o autor, que é o caso de uma J.K. Rowling, que fez um livro que deu sucesso, que virou mundial, um sucesso mundial. Mas não é esse. É muito mais fácil você criar autoridade no seu nome e aí, a partir disso, você criar produtos de conteúdo, como o livro, que hoje é uma maneira de quem tem conteúdo de vender alguma coisa, e às vezes o livro é só um caminho para que ele venda palestra, para que ele venda curso, para que se faça alguma coisa, que se fale de poesia, e aí vai. Aí é o mundo, né? Então, quer dizer, o autor hoje precisa ter essa noção para que, se ele quer ser publicado, sem ele investir, sem ele ter que estudar o mercado, porque o autor hoje ele tem que ter uma noção que, se ele está querendo ser comercial,
ele tem que ter um entendimento comercial também desse mercado editorial para que ele tenha valor para ser comprado por uma editora. Eu acho que essa é a minha visão. Tá certo. Muito obrigado, viu? Bem esclarecedor, viu? De nada, é um prazer. Ok. Eu acho que quem não falou ainda foi a Core, Nara. E se ninguém tem mais nenhum comentário, eu acho que já pelo horário. Então, gostaria de agradecer a todos. O parceiro aí, Jorge. Jorge, pode falar. Eu acho que merecia, e como sempre, as considerações finais dos três palestrantes, que já passou a hora, já temos 2 horas de bate-papo. E o assunto acho que levaria muito mais, né? Eu acho que... Sim, acho que temos assuntos para desdobramento em outras lives. Então, vamos começar com o Miranda. Considerações finais, agradecimentos. Viu, Miranda? Muito obrigado por estar aqui conosco. Olha, o prazer é meu. Na verdade, eu sou um editor, mas um editor de livros caseiros. Eu não vendo os livros que eu publico, eu troco com os outros autores, né? Agora, eu tenho um livro, por exemplo, é o caso de Tu País Está Feliz, que já teve 16 edições, mas estava por detrás, inclusive agora estava sendo montado em São Paulo, foi levado a 22 países, e o livro tem realmente o chamado do espetáculo de teatro musical, né? Então, cada autor encontra seu perfil. Eu gosto principalmente de fazer poesia e poesia musicada ou terminar fazendo poesia ânima, verbo e vocovisual na internet pelas pessoas, mesmo que eu não receba nada por isso. Obrigado, mas eu recebo milhares e milhares e milhares de comunicações todos os dias. E eu acho isso fantástico, desculpa me meter aí, mas eu acho isso fantástico, é um outro entendimento, né, do mundo do livro, do mundo do conteúdo, né, Miranda? Porque você é o mestre do conteúdo. Então, quer dizer, o que importa? Ser comprado ou ser lido? O Miranda possivelmente deve ser um dos mais lidos, porque faz um trabalho onde as pessoas estão aí lendo. E aí, qual é o objetivo, né, de se inscrever? E aí a gente pode também, é outro espaço para que vocês venham discutir. Por que escrevemos? É outra discussão para até 2 da manhã. Não só meu Miranda, ele divulga todos os autores latino-americanos, mundiais também. Cláudia, para finalizar. Eu só queria agradecer de tudo, Marcos, o Flávio e o pessoal inclusive o pessoal sempre pergunta, Cláudio, os 3 mal amados são vocês 3? Eu digo, de certa forma, sim. São os palestrantes. Quando eu divulgo o site, então, Antônio Miranda, Vitor e Cláudio Arcanjo, hoje foram os 3 mal amados dessa noite. Na verdade, todos são mal amados. Quando entrou nesse canal, automaticamente todos. É mal amado. E é bom falar que mal amados é uma palavra de um gênero só. Só existe os mal amados. Não existe flexão de gênero nenhuma. E agradecer, falar de livro é sempre um prazer, né? Tá certo? E eu tenho as 2 vertentes de editor e de escritor. Eu edito porque eu gosto de livro e eu escrevo porque eu gosto de escrever. Tá certo? Se um leitor gostar do que eu escrevo, fez um amor, fez-se a cola. Se não, eu continuarei escrevendo. Muito obrigado, uma boa noite a todos e muita leitura. Obrigado. Então, boa noite a todos. Agora. Podemos dar para encerrado. Obrigado, Cláudio. Deixa o Tagore fazer. Boa noite a todos. Boa noite. O Tagore, eu tinha falado antes. Não, eu acho... Não, porque você sabe, eu já falei demais. E aí o Marcos está achando, cara, Tagore tá bom. Gente, agradeço a todos. Espero
brevemente vou mandar para vocês aí meio que um abaixo-assinado para a gente poder cobrar os nossos governantes, porque agora é a hora de cobrar eles, hein? Porque eles vão prometer nesse momento. Então, temos que prometer, eles têm que nos prometer que vão mexer com a questão da literatura e da leitura, não só aqui em Brasília, mas como no Brasil, né? No Nordeste, no Sul. E eu acho que quem mexe com literatura e estiver vendo isso daqui, a gente tem que lutar por isso, porque o livro ele é transformador. E é por isso que eu me encanto e estou aqui junto com vocês nessa luta. Um abraço a todos. Obrigado, Flávio. Dá uma tchau final aí, Flávio, para a gente. Bom, eu acho que é o meu último gesto como presidente aqui da academia, né? Agradecer a todos pela participação, acho que foi uma noitada muito boa, sabe? Fica ainda perdurando nela a sugestão que já foi proferida antes em reunião de diretoria, no sentido de se retomar essa temática, porque ela não está esgotada hoje à noite, né? Ela tem muitos desdobramentos, né? E eu acho que foi, para mim, gratificante ver que há muitos pontos de encontro entre as preocupações dos autores com as preocupações dos editores, sabe? E, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma tarefa, né? Por exemplo, o Clauder faz livros maravilhosos lá em Mossoró, né? Quer dizer, o Miranda, né, é um nome que eu conhecia, não tinha conhecido pessoalmente, entendeu? O Cláudio Feldman é bom, a gente vê ele junto aqui, os três Malamatos participando, entendeu? Quer dizer, o Tagore eu conheci realmente de calça curta já, entendeu? Quer dizer, é realmente gratificante a gente ver que a nossa academia pode congregar essas preocupações, né, no sentido de ter uma viabilização da nossa vida literária. E, principalmente, eu acho que um dos temas previstos aí é a função social e política da literatura, né? Que é um tema que é um desdobramento disso aqui tudo, né? Porque, de certo modo, ninguém escreve só para si, não. Ele escreve para ser uma espécie de consciência do seu povo, né? Nós somos um país muito atrasado em termos de leitura, né? Agora, eu estou com na Alemanha, para mim, 15 livros por habitante por ano, né? Nós estamos longe disso, né? Mas eu acho que o sistema escolar, o sistema da imprensa, a televisão, o YouTube, entendeu? Quer dizer, há muitos veículos hoje disponíveis que poderiam ser usados por nós para promover essa conjunção de interesses de vários lados e capacitações de vários lados a serviço da comunidade. Tá? Obrigado a todos, né? Muito agradeço também à diretoria, aos membros da academia que durante 6 anos me ajudaram, entendeu? E eu acho que ela vai estar em boas mãos com o Marcos na presidência, Core continuando na secretaria-geral e assim por diante, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Flávio. E boa noite a todos, então. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos, um abraço a todos. Um abraço. Cada um, Boa noite, agradecida pelo que me toca.